jamais teremos palavras que possam expressar o teu amor, Pai. Por isso nós declaramos em nome de Jesus que te amamos, Senhor. Te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez, na tua casa de oração, neste lugar, Pai, trazer a tua palavra. Que a palavra não venha da minha mente nem do meu coração, mas seja a palavra que vem do teu coração para cada coração que a receber. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, levanto minhas mãos e no poder e autoridade do nome de Jesus, repreendo a toda distração, toda e qualquer circunstância que possa tirar, que possa ter a recepção diferente daquilo que será transmitido. Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos e confiamos no Senhor, no nome que está acima de todo nome, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Você pode assentar. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 86. Salmos 86. Estou usando a versão Almeida século 21. Farei a leitura dos versos 3 ao 7. Amém, igreja? Ó Senhor, compadece-te de mim, pois a ti clamo continuamente. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Senhor, escuta minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Amém? Amém, igreja? Algumas coisas rapidamente a gente percebe logo na leitura desse texto. A primeira delas é a confiança que o salmista tinha em Deus. Ele estava firmemente convencido de que o Senhor não somente escutaria o seu clamor, mas o responderia. Ele sabia que só podia clamar a Deus, só podia clamar ao Senhor diante das circunstâncias que estava enfrentando. Sabem, irmãos, algumas vezes recebemos algumas perguntas, e mesmo quando as respondemos, e sempre respondemos com base bíblica, percebemos que há dificuldade de algumas pessoas de aceitarem aquilo que Deus faz. Então, mesmo com respaldo bíblico, às vezes pessoas têm certa dificuldade em aceitar as respostas que recebem do Senhor. Eu tenho dito aqui a vocês que a gente pode estar clamando ao Senhor algo que tem base bíblica, clamando conforme a palavra nos ensina, com uma vida no altar do Senhor, mas a resposta que vem é diferente daquela que esperamos. Sabe, irmãos, eu sempre digo que a maldade faz parte da natureza maligna, porque a Bíblia nos ensina dessa maneira. E Deus concede ao ser humano a consciência do certo e do errado. Ele concede ao homem. Cada pessoa tem um direito de escolha. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. E ninguém erra e permanece no erro por tanto tempo inconscientemente. O Espírito Santo mostra. Mas é preciso entender que
É uma escolha. É uma escolha de cada pessoa. Porque o próprio Criador nos concedeu esse direito. E a Bíblia nos ensina que enquanto estivermos no mundo, enfrentaremos aflições. Lá fora, alguns ditados que estão totalmente separados dos princípios bíblicos. Uma coisa é certa: Deus age. Deus está agindo, mesmo quando não percebemos o seu agir. Outra coisa que eu tenho enfatizado com os irmãos, que muitas das aflições que enfrentamos são resultantes das palavras e dos atos que praticamos. Ninguém, em sã consciência, deseja plantar adversidade para colher contrariedade. Não. Porém, todas as vezes que agimos fora dos princípios bíblicos, eu posso dizer para os irmãos que estamos aumentando as aflições que enfrentaremos. Deus age. Deus age através do seu Santo Espírito, para que todos venham ao conhecimento da verdade. E quando falamos sobre a verdade bíblica, estamos falando sobre a verdade absoluta. Essa frase, verdade absoluta, contraria a muitas pessoas, porque dizem que a verdade absoluta não existe. Existe sim a verdade absoluta, que é a verdade proveniente do Pai Eterno, porque Ele é absoluto em todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A verdade absoluta, ela só é encontrada em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. E é somente através de Cristo Jesus que há solução da extinção da maldade que brota no coração do ser humano. E a maldade que brota em nosso coração é resultante do pecado. E o salmista Davi, nesse texto, ele faz uma súplica pelo socorro divino. Davi estava enfrentando inimigos terríveis, inimigos que não respeitavam a Deus, inimigos que haviam se juntado e, como se fossem um bando, agindo como um bando, procuravam destruir a sua vida. Então a necessidade do salmista era urgente. O salmista estava clamando, ele estava pedindo a Deus para ouvi-lo, porque ele estava aflito, necessitado, e a sua alma estava atordoada. Aflito, necessitado e sua alma atordoada. Então ele estava colocando diante de Deus a sua situação de necessidade. Ele estava rogando pela compaixão de Deus. Porque mais uma vez digo que ele sabia que somente Deus tinha poder, determinação para resolver os seus problemas. Irmãos, Deus é bom. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é transcendente. Onipotente significa que Ele pode todas as coisas. Onisciente, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Eita Deus! Conhece todos os nossos pensamentos. Consequentemente, nossos sentimentos. Ele está na eternidade. Então Ele já sabe o que iremos enfrentar amanhã. Mas Ele não fica de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Não. Ele age. Ele nunca deixa de responder às nossas súplicas. Eu vi essa frase e trouxe para vocês. Aspas. O celeiro celestial é infinito de bênçãos, amor e graça. Fecha aspas. O celeiro celestial é infinito de bênçãos, amor e graça. Não cessam. Não há um limite.
E Davi estava clamando ao Senhor no dia da sua angústia, na certeza absoluta de que seria ouvido. Sabe, irmãos, a oração é um meio prático e eficaz para obter a ajuda de Deus na hora da necessidade. Porque Deus vê, escuta e responde. E sabe o que mais? Ele sente o que estamos sentindo. Ele sente o que estamos sentindo. Talvez você tenha, em alguns momentos, você tenha se sentido assim, abandonado. Eu estou sozinho. Não tem ninguém por mim. Tem. O Senhor. O Senhor. É o próprio Jesus quem nos ensina. Eu quero recordar com os irmãos o texto que é lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 7 e 8. Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então o texto está nos mostrando, de maneira clara, que para permanecer em Cristo, tem que ter a sua palavra ativa em nossa vida. Não é o cara levantar as mãos e dizer, não, eu sou evangélico. Tá certo. Você vive a palavra? Pastor, ninguém vive a palavra no absoluto. Porque somos falhos, somos imperfeitos. Mas procuramos fazer isso. Porque o Espírito Santo nos ensina, nos fortalece, renova as nossas forças. Significa que Ele renova o nosso ânimo. Significa que Ele age. Então, é o próprio Senhor Jesus quem nos ensina que devemos apresentar as nossas necessidades diante do Pai. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. É isso que o Senhor nos diz. Aleluia. Então nós recebemos do próprio Senhor a garantia de que Ele nos responde. É por isso que não nos desesperamos, porque a presença do Senhor faz toda a diferença. Quantas vezes nos perguntamos como é que vamos resolver isso, como é que vou resolver isso, e depois de algum tempo, quando tudo passa, como foi que eu consegui? Não fomos nós que conseguimos, foi o Senhor quem nos fortaleceu, foi o Senhor quem nos direcionou, aleluia. Então nunca desistiremos de celebrar e de louvar o Senhor. Mas por favor, igreja, em nome de Jesus, nunca esqueça de duas coisas. Eu acabei de dizer que Deus é eterno e Ele conhece o amanhã. E a segunda coisa é que a vontade divina é soberana. Existem circunstâncias que a gente passa e a gente nunca vai entender porque passou. Existem situações que são adversas e o Senhor não somente nos sustenta e fortalece. Eu vi uma vez que quando a situação está muito difícil, sabe, pastor, é como se eu estivesse dentro da água sem conseguir respirar. Ele dá um canudinho para que a gente consiga respirar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele nos dá a melhor resposta, mesmo quando não conseguimos entender. Então nós somos lembrados da sua convocação, quando Ele diz que o meu justo viverá da fé. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Olha só. Se recuar. Então a gente tem que vigiar e orar para não recuar. Aleluia. Nós, porém, não somos os que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Nós somos dos que creem para a preservação da vida. A gente não louva pela vida, a gente louva a Deus pela vida que Ele nos concede. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá.
pelo ar que respiramos. Eita Jesus! Pelo ar que respiramos, que provém dele e não pagamos nada. Então ele está nos dizendo, como acabamos de louvar o Senhor, que o justo não vive pelo que vê, não vive pelo que sente, não vive pelas circunstâncias, ele vive pela fé. Aí vem a seguinte pergunta: mas quem é o justo? Pastor, se somos pecadores, se somos falhos, se somos imperfeitos, quem a Bíblia diz que é justo? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são considerados justos. Então quem está em Cristo não erra? Erra sim, Quem está em Cristo não peca? Peca sim. A nova criatura, ela não consegue permanecer na prática do pecado, mas pecamos. E o Espírito Santo nos faz entender, nos faz perceber o erro, o pecado, para que haja conserto, para que a gente possa deixar a prática do pecado fora da nossa vida. Aleluia. Então o justo, a Bíblia fala de justo esse, aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador. Aí o texto diz: nós somos daqueles que perseveram. A Bíblia diz também que somente aqueles que creem serão salvos. Tem gente que pensa que crer é simplesmente acreditar. Porque Jesus disse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer significa acreditar. Crer significa acreditar na palavra. Crer significa acreditar que a palavra de Deus é poderosa. Crer significa que a ação do Espírito Santo é real, que o Espírito Santo é uma pessoa. Crer significa que Deus é trino e uno, e que Ele tem o melhor para a nossa vida, e mesmo com falhas, Ele não desiste da gente. Deus sabe que somos pecadores, somos imperfeitos, mas Ele não desiste de trabalhar na nossa vida, para que o nosso caráter seja transformado, num caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo, o homem. Eita pastor, é o que a Bíblia diz, está escrito na palavra. E a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, não é invenção humana. Se fosse invenção humana, já teria sido destruída há muito tempo. Então todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus tem a vida eterna. Davi clamou a Deus, porque sabia que Ele, Deus, permanece no comando eternamente. Ele não cede o seu comando, não. Mas o mundo está aí, cada dia pior, sim, daí. E o senhor acha que Deus tem o controle de todas as coisas? Tem, a Bíblia diz que Ele tem. Ele não está acuado num canto de parede, não, irmão, não. Não esqueça que Ele nos deu o livre-arbítrio. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação, um texto tão conhecido, Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. O que é que ele fala de santos? Não é um conceito humano, mas é aquele que busca a santificação, aquele que rejeita o mundanismo, aquele que não aceita tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que são coisas abomináveis ao Senhor. E Ele nos ensina que a busca da santificação, ela tem que ser contínua. E nós entendemos que essa busca tem que ser contínua e crescente, a cada dia. Eu falei agora há pouco que a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar em todo o tempo. O Senhor diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E não pode haver essa desculpa, eu erro porque minha carne é fraca. Todos nós somos assim. E aqui no texto, ele diz que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Quem são aqueles chamados segundo o propósito de Deus? Aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. É isso. Que esse é o propósito do Senhor. Foi para isso que Jesus veio. E ali no Calvário ele levou sobre si os pecados, as dores, as iniquidades de todos os seres humanos, de todos, pastor, de todos. Até todo mundo. Ele levou lá. E o que é que o Senhor quer? Que haja o reconhecimento do pecado, que haja arrependimento, que haja transformação. Mas, pastor, sabe, o homem mau vai de cada dia parece que melhor. Não, ele está cada dia pior. A justiça de Deus, ela é eterna. Eterna. Olha, eterna. Eterna. Não é enquanto a gente viver, não. A justiça dele é eterna. Então a justiça de Deus nunca terá fim. Agora ele é justo. Ele é absoluto em justiça. Ele é absoluto em amor. Absoluto em graça. Absoluto em misericórdia. Aleluia. Agora sabe, irmãos, nunca nos esqueçamos que somos assistidos pelo Espírito Santo em nossas fraquezas. Somos mais que vencedores, não porque somos fortes, mas porque estamos em Cristo. Tem a graça e a graça salvadora. A graça de Deus está disponível para todo mundo. E a graça salvadora para aqueles que creem em Jesus. É, pastor, é. E a diferença há. Há promessas para aqueles que estão em Cristo. Mas há promessas também para aqueles que não estão em Cristo, sim. Há. Mas as promessas para aqueles que estão em Cristo são promessas de bênçãos. São promessas de vida eterna na presença do Deus Criador. E aqueles que não estão em Cristo, a promessa é separação eterna do Deus Criador. Mas nós temos uma missão como discípulos de Cristo. Qual é a ordem? Ir pregar o Evangelho a toda criatura. Para todo mundo, para todo mundo. E a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Testemunho através da palavra somente, não. Através de atitudes, aleluia. É o Deus eterno aquele que nos sustenta. É o Deus eterno aquele que nos fortalece. É o Deus eterno aquele que nos capacita. É o Deus eterno aquele que renova as nossas forças. É o Deus eterno aquele que nos dá estratégias para que possamos vencer, para que possamos ultrapassar as astutas ciladas do inimigo. É por isso que tudo tem que ser em nome de Jesus, gente. É por isso que tudo tem que ser nessa palavra. Tem que haver mudança de vida. Se não houver mudança de vida, não adianta nada. Pode gritar, pular, cair no chão, embolar e fazer o que quiser, mas tem que haver mudança de vida. Há pouco tempo eu preguei sobre o maior propósito da igreja. O nosso maior propósito é fazer missões, que significa proclamar o Evangelho de Jesus. O maior propósito do servo do Senhor, dos verdadeiros discípulos, é esse. Não é ganhar dinheiro. Não. É ganhar almas para Cristo. É proclamar gratuitamente esse Evangelho. Agora, nós temos aqui, tem despesa de energia, ar-condicionado, cadeiras bonitas. Quando a gente vai mudar para melhores ainda. Tudo isso precisa de quê? Do dinheiro. Mas não é um objetivo maior. Deus supre. Deus supre. É Ele que faz isso, irmãos. E não pense você que proclamar a palavra, sair proclamando a palavra, não tem custo. Tem. E Ele provê os custos? Claro que provê. Mas o objetivo maior tem que ser proclamar a palavra de Deus. Então, nós temos fraquezas e não sabemos como orar, mas o Espírito Santo não nos deixa entregues à nossa própria sorte. Ele toma o nosso fardo.
Quando a vida quer nos dar um peso maior do que aquele que podemos suportar. Ele próprio diz que nós não recebemos uma carga maior do que aquela que podemos suportar. Por quê? Porque Ele está presente, Ele nos fortalece. Então, Ele toma o nosso fardo e nos fortalece quando o peso da vida tenta nos pressionar além da conta. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então a presença do Senhor faz com que as circunstâncias adversas não destruam a nossa fé. As circunstâncias adversas não destruirão a nossa fé. Amém? Porque o Senhor nos fortalece para que possamos suportar. A resposta divina pode parecer até difícil, pode parecer até complicada, mas somos lembrados que Deus conhece as nossas limitações e o quanto as nossas perspectivas são limitadas. Ele conhece. Ele sabe de tudo, sabe. Ele já nos conhecia antes do mundo ser formado, ser criado. Dá para entender isso? Antes dele criar todas as coisas, ele já nos conhecia. Ele já sabia a cor dos seus olhos, já sabia a cor dos seus cabelos. Mesmo pintando, não tem problema. Não tem problema nenhum. Ele já sabia. Ele já nos conhecia. Aleluia. Agora, igreja, viver em uma sociedade na qual a desobediência ao Senhor é comum, produz o quê? Grande aflição. E nós encontramos na Bíblia lá o profeta Abacuque, que sofria angústias terríveis por causa da injustiça. Quando uma nação honra a Deus, esse sentimento é manifestado na vida diária de seus cidadãos. Mas quando os governantes abandonam as leis do Senhor, observamos que pessoas são maltratadas e injustiças são cometidas. As injustiças cometidas por aqueles que não temem ao Senhor. É por isso que temos que fazer a diferença. Está lá em Malaquias 3,19. E todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será que eu, você, será que nós, como discípulos de Cristo, estamos fazendo a diferença? Estamos fazendo a diferença? Olha, irmãos, o mundo ímpio não está nem aí com os princípios bíblicos. A presença do Senhor nos fortalece para que possamos fazer a diferença. Deus observa a injustiça desse mundo e fará justiça. Nunca esqueça que a justiça divina é eterna. Deus sabe o que acontece, o que está acontecendo com cada pessoa. Davi sabia disso. Por isso ele clamou ao Senhor. Seus inimigos eram muitos. Seus inimigos eram poderosos. Como disse no início, se juntaram como um bando para destruir a vida de Davi. Então ele clama ao Senhor dos Exércitos. Ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E o Senhor lhe concede livramento. E as batalhas foram muitas. Ei, rapaz, demais da conta. Então, meu irmão, minha irmã, não aceite pensamentos, palavras ou teorias que possam colocar em dúvida o agir divino em sua vida. Pelo menos duas coisas Davi nos dá exemplo nesse texto. Ele nos dá exemplo de fé e perseverança.
Ele sabia que o seu clamor estava chegando diante do Senhor. Ele perseverou. Ele não desistiu. E o Senhor age para que não venhamos a desistir. Não. Para que estejamos perseverando. Sim, o Senhor age para isso. A confiança de Davi estava naquele que nunca falha. Naquele que jamais perdeu ou perderá uma batalha. Deus está no comando. E sabe o que o Senhor nos dá? O Senhor nos dá um coração confiante. Então, meu irmão, minha irmã, assim como o salmista, louve, adore, exalte ao Senhor e apresente diante dele as suas dificuldades. Não é diante dos homens, é diante do Senhor. Agora, eu não posso encerrar a nossa meditação sem dizer para você que o Espírito Santo quer habitar em você. Habitar não é simplesmente, não significa residir. Que você pode residir hoje no Farol, amanhã na Pajuçara, na Ponta Verde, no Tabuleiro, no Biririto Mendes, em qualquer lugar. Mas Ele quer fazer morada. Ele veio para ficar. E para que isso aconteça, depende de cada um. É preciso ter a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador. Você pode ser um excelente ouvinte. Você pode louvar, adorar, mas você precisa ter a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Porque essa é a única maneira de ser habitação do Espírito Santo. Lá em Mateus 28, versículo 20, parte final, quando nós estamos em Cristo, torna-se realidade na nossa vida. A palavra de Jesus que diz assim: eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus quer estar no comando da sua vida. Deus estava no comando da vida de Davi. E mesmo assim ele cometeu tantos erros. Mas, se não fora o Senhor, igreja, se não fora o Senhor em nossa vida, onde estaríamos agora? E como estaríamos? Você que ainda não fez uma decisão por Cristo, precisa fazer essa decisão. Pastor, eu já fiz em meu coração. Tá. Mas é preciso fazer publicamente. O inimigo não tem nenhum problema, nenhum escrúpulo para mostrar os nossos erros. Ele quer que tenhamos uma vida plena na presença dele. E eu concluo dizendo que Ele está preparado para fazer o melhor em nosso viver. Então as aflições desaparecerão, pastor? Não, de jeito nenhum. Você tem experimentado a provisão do Senhor todos os dias, não tem? Nós temos experimentado a provisão divina. A Bíblia diz que Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. Ele luta as nossas lutas. Olha. Sabe quem nos justifica? É o Senhor. Então a gente não tem que se justificar de nada. A gente tem que ter um compromisso real com Ele. A gente tem que renovar esse compromisso a cada momento. A gente tem que mortificar o velho homem, para que a maldade do velho homem ela não cresça, não crie raízes em nosso coração. Sabe qual é a melhor coisa? A gente colocar nas mãos do Senhor. Tem coisa melhor. O mundo lá fora diz assim:
Entrega a Deus, porque senão está dizendo assim, isso nunca vai ser resolvido. Vai ser. Vai ser. Colocamos na mão do Senhor, nós lançamos. Como diz o texto bíblico, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí significa ansiedades, como a gente entende, problemas, lutas, dificuldades. A gente lança a família, ora pela família, apresenta a vida. Deixe que o Senhor haja na sua vida. Ele está no comando. Ele está na eternidade. Ele conhece o amanhã, o depois de amanhã, o depois e o sempre. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe do louvor.